Calígula. Mesmo agora, quase 2000 anos depois, esse nome ainda ecoa forte, quase como um sinônimo de loucura no poder, de crueldade sem limites. Quando pensamos nele, a imagem que geralmente vem à mente é a de um imperador depravado, um tirano que aterrorizou Roma. Mas será que essa figura, tão presente em nosso imaginário, é a história completa? Será que ele foi apenas um monstro que os livros e filmes tantas vezes nos mostraram? Hoje vamos tentar olhar para além do mito. Vamos mergulhar na vida de Caio Júlio César Germânico, o homem que o mundo conheceria como Calígula. Nossa jornada vai nos levar desde sua infância, marcada por perdas terríveis, até sua ascensão meteórica ao poder e, finalmente, sua queda brutal. E a grande pergunta que vai nos acompanhar é: Calígula foi realmente o déspota insano que a história consagrou? Ou será que há camadas nessa narrativa, talvez fios de propaganda, tecidos por aqueles que tinham motivos para temê-lo ou odiá-lo? Vamos desvendar juntos os detalhes de seu apelido curioso, Calígula ou Botinhas. Vamos sentir a onda de esperança que tomou conta de Roma quando ele se tornou imperador e investigar a misteriosa doença que dizem mudou tudo. Claro, vamos confrontar os atos chocantes que cimentaram sua fama, desde a lenda de querer nomear seu cavalo como cônsul até suas supostas declarações de divindade. Mas não vamos parar por aí. Precisamos olhar com olhos críticos para quem nos contou essas histórias, como os historiadores Suetônio e Dião Cássio. Será que podemos tomar suas palavras como verdades absolutas ou elas refletem as opiniões e os interesses de sua própria época? Como é possível que um jovem príncipe, inicialmente tão querido pelo povo e pelos soldados, tenha se transformado numa figura tão temida e odiada? O que realmente aconteceu para causar essa reviravolta? E mais importante, até que ponto as histórias que sobreviveram a 2 milênios são um retrato fiel, especialmente quando vem de autores que poderiam ter seus próprios motivos para pintar Calígula com as cores mais escuras? Preparem-se, porque vamos questionar algumas certezas. No final, espero que a gente consiga não só entender melhor quem foi Calígula, mas também como a própria história é construída e como é vital olhar além das aparências. Calígula, louco, tirano ou vítima da propaganda? Para tentar entender a figura complexa de Calígula, precisamos voltar ao começo, ao menino Caio Júlio César Germânico. Ele nasceu em 12 d.C. e tinha um pedigree impressionante. Filho de Germânico, um general imensamente popular, um verdadeiro herói para os romanos, e de Agripina, a velha, neta do próprio Augusto, o fundador do Império. O apelido Calígula surgiu de forma inocente. Ainda criança, ele acompanhava o pai nas campanhas militares, e os soldados, encantados, o vestiam com uma pequena farda, incluindo as cáligas, as sandálias militares. Calígula significa botinhas, um nome afetuoso que mal deixava antever a reputação sombria que o futuro lhe reservava. Mas a infância dele foi tudo menos um conto de fadas. O Império Romano, sob a fachada de ordem e poder, era um ninho de cobras, cheio de intrigas e jogos de poder perigosos. Seu pai, Germânico, morreu de forma repentina e suspeita na Síria em 19 d.C. Muita gente na época, incluindo sua mãe Agripina, cochichava que o imperador Tibério, ou pessoas próximas a ele, tinham algo a ver com isso. O medo e a desconfiança estavam no ar. Nos anos seguintes, o jovem Calígula viu sua família ser dizimada. Sua mãe e seus irmãos mais velhos foram perseguidos e morreram, vítimas das tramas políticas e do receio constante de Tibério, de qualquer um que pudesse ameaçar seu poder. Imagine o que isso faz com a cabeça de um garoto, ver sua família ser destruída um por aqueles que detinham o poder absoluto. Ele mesmo só escapou porque era muito jovem e não parecia uma ameaça. Foi levado para a ilha de Capri, um lugar isolado, para viver sob o olhar atento e opressor do já idoso e cada vez mais recluso Tibério. Foram anos cruciais de sua formação, passados num ambiente carregado de desconfiança, crueldade e a exibição nua e crua do poder. Será que essa vivência não plantou sementes amargas que floresceriam mais tarde? Quando Tibério finalmente morreu, em 37 d.C., a notícia de que Calígula, então com apenas 24 anos, seria o novo imperador foi recebida com uma explosão de alegria em Roma. Ele era o filho do amado Germânico,
o herdeiro que parecia carregar a promessa de dias melhores. O povo estava cansado dos anos sombrios sob Tibério, marcados por acusações de traição e um clima de medo. Em Calígula, eles viam uma lufada de ar fresco. E, no começo, ele pareceu realmente corresponder a toda essa esperança. Seus primeiros meses no trono foram uma espécie de lua de mel com o povo romano. Ele demonstrou generosidade, pagou o que Tibério havia deixado em testamento, deu bônus aos soldados da guarda pretoriana, a tropa de elite que protegia o imperador e que, como veremos, teria um papel crucial em seu destino. Calígula também acabou com os infames julgamentos por traição, baniu informantes que infernizavam a vida da elite e até publicou as contas do império, um gesto de transparência raro para a época. Além disso, promoveu espetáculos grandiosos e jogos que encantaram a população. Era como se uma nuvem escura tivesse finalmente se dissipado de cima de Roma. Ele era o libertador, o príncipe jovem e cheio de energia que traria de volta a glória e a justiça. Mas essa fase dourada, infelizmente, não estava destinada a durar muito. Ainda no seu primeiro ano como imperador, no outono de 37 d.C., Calígula ficou gravemente doente. As fontes da época não são muito claras sobre o que exatamente aconteceu, falam de uma febre muito alta, algo que afetou seu cérebro e o deixou à beira da morte. Roma inteira prendeu a respiração. Quando ele, contra muitas expectativas, se recuperou, algo parecia ter mudado profundamente nele. Aquele príncipe amável e promissor começou a mostrar um lado que seus contemporâneos e os historiadores que vieram depois descreveriam como errático, cruel e completamente tomado por uma sensação de grandeza. É neste ponto que a história de Calígula toma aquele rumo sombrio e infame que conhecemos. Teria sido a doença responsável por essa transformação? Alguns estudiosos hoje levantam hipóteses como encefalite, epilepsia ou até mesmo problemas na tireoide que poderiam ter causado alterações neurológicas e de comportamento. Outros pensam que o poder absoluto, somado aos traumas da juventude e à adulação que ele recebeu no início, simplesmente corromperam um jovem que já tinha suas fragilidades. A doença, nesse caso, talvez tenha apenas acelerado o processo ou derrubado as últimas barreiras de contenção. A verdade médica, olhando de tão longe no tempo, é quase impossível de se alcançar. O que ninguém contesta é que, depois desse episódio, os relatos sobre Calígula ficam cada vez mais pesados e perturbadores. É como se uma mola comprimida por anos de medo e subserviência tivesse sido subitamente liberada pelo poder e pela doença, expandindo-se sem controle. A lista de coisas bizarras e cruéis atribuídas a Calígula é longa e francamente de arrepiar. Dizem que ele torrou a imensa fortuna do Império em projetos extravagantes, como construir uma ponte flutuante de quase 5 km sobre a Baía de Nápoles. E para quê? Apenas para poder cavalgar sobre ela usando a armadura de Alexandre o Grande. Alguns dizem que era para mostrar que ele podia desafiar Netuno, o deus do mar, ou talvez para intimidar tribos inimigas. Mas o episódio mais famoso é sem dúvida o de seu cavalo, Incitatus. O historiador Suetônio conta que Calígula tinha tanto apreço pelo animal que lhe deu um estábulo de mármore, uma manjedoura de marfim, coleiras cravejadas de joias e até uma casa com servos. A história atinge o clímax com a alegação de que Calígula planejava nomear Incitatus cônsul, o cargo político mais alto da antiga República Romana, que na época do Império já era mais cerimonial, mas ainda de grande prestígio. Teria sido isso um ato de pura loucura? Ou seria um gesto calculado, uma forma extrema de mostrar seu desprezo pelo Senado, como se dissesse que seu cavalo era tão ou mais competente que os senadores que ele tanto detestava? Uma ofensa monumental à elite. Suas campanhas militares também são cercadas de histórias estranhas. Depois de juntar um exército gigantesco para uma suposta invasão da Britânia, ele teria mandado seus soldados simplesmente catarem conchas na praia, chamando-as de espólios do oceano. Um tributo que o mar devia a Roma, uma piada humilhante para os legionários orgulhosos, ou alguma encenação com um significado que se perdeu no tempo. E há, claro, os relatos de sua crueldade sádica, execuções sem motivo aparente,
torturas por puro prazer e aquela frase terrível que teria dito: Oderint dum metuant, que me odeiem contanto que me temam. Contam ainda que ele teve relações incestuosas com suas irmãs, especialmente com Drusila, a quem ele chegou a transformar em deusa após a morte prematura dela. E talvez o mais chocante para a época, ele começou a exigir ser adorado como um deus vivo, se comparando a Júpiter e ordenando que estátuas suas fossem colocadas em templos, inclusive no Templo de Jerusalém. Um ato que quase causou uma revolta gigantesca na Judéia. Para muitos, essa era a prova final de sua megalomania. Para outros, uma tentativa desajeitada de fortalecer seu poder usando o culto divino, algo comum no Oriente, mas que ele aplicou de forma desastrosa no contexto romano e judaico. Um currículo desses, a imagem de Calígula como um monstro parece estar bem estabelecida, não é? Mas é aqui que precisamos dar um passo atrás e olhar com muito cuidado para quem nos contou essas histórias. Nossas principais fontes são Suetônio, que escreveu seu famoso livro A Vida dos 12 Césares, uns 80 anos depois da morte de Calígula, e Dion Cássio, um senador que escreveu sua História Romana quase 200 anos depois. Ambos pertenciam à elite senatorial, uma classe que, historicamente, vivia batendo de frente com o poder centralizado dos imperadores. Suetônio, por exemplo, adorava uma boa fofoca, um detalhe escandaloso. Muitas vezes ele parecia mais interessado em chocar o leitor e fazer julgamentos morais do que em fazer uma análise política fria. Além disso, ele escreveu durante o reinado de imperadores como Trajano e Adriano, que queriam se mostrar diferentes, mais justos e equilibrados do que os imperadores da dinastia Júlio-Claudiana, a qual Calígula pertencia. Pintar Calígula como o cúmulo da tirania e da loucura ajudava a fazer os governantes seguintes parecerem ainda melhores. Dion Cássio, sendo ele mesmo um senador, também tinha seus motivos para apresentar de forma negativa os imperadores que desafiavam o Senado. É fundamental lembrar que a história muitas vezes é escrita pelos vencedores, ou neste caso por aqueles cujas classes sociais e instituições sobreviveram e puderam moldar a narrativa para as gerações futuras. Muitos documentos e relatos da época de Calígula que talvez pudessem nos dar uma visão mais equilibrada podem ter se perdido ou sido intencionalmente destruídos. Pense nisso como assistir a um julgamento onde só ouvimos as testemunhas de acusação, e isso décadas depois do crime ter acontecido. Isso não quer dizer que Calígula era um anjo incompreendido. A brutalidade e a arbitrariedade do poder imperial eram uma realidade, mas a dimensão e a natureza exata de sua loucura podem ter sido exageradas, distorcidas ou simplesmente mal interpretadas por historiadores que tinham suas próprias intenções. Algumas de suas ações, como a história do cavalo Incitatus, poderiam ser provocações políticas extremamente ácidas e não necessariamente sinais de um desequilíbrio mental completo. O comportamento de Calígula, fosse ele real ou apenas parcialmente exagerado, acabou colocando-o em rota de colisão direta com as forças mais poderosas de Roma, o Senado e a Guarda Pretoriana. O Senado, que já vinha perdendo poder e influência desde a época de Augusto, via em Calígula uma ameaça direta à sua existência. As humilhações públicas, o confisco de suas fortunas e a ameaça constante de morte criaram um clima de medo e ódio profundo entre os senadores. A Guarda Pretoriana, aqueles soldados de elite que inicialmente foram beneficiados por Calígula, também começou a se sentir desconfortável. Eles eram os guarda-costas do imperador, mas também uma força política poderosa capaz de colocar e tirar imperadores do poder. A instabilidade e a crueldade de Calígula tornavam a vida de todos ao seu redor muito arriscada, inclusive a dos próprios pretorianos. Um imperador imprevisível era um perigo para todo mundo. E assim, uma conspiração começou a ganhar corpo, unindo senadores, cavaleiros, outra classe importante em Roma, e de forma decisiva oficiais da Guarda Pretoriana.
Um dos líderes era Cássio Quereia, um tribuno que Calígula frequentemente ridicularizava em público. As motivações dos conspiradores eram variadas. Alguns queriam vingança pessoal, outros desejavam restaurar um pouco da dignidade do Senado e muitos simplesmente queriam garantir a própria sobrevivência. Em 24 de janeiro de 41 pós-Cristo, depois de um reinado de pouco menos de 4 anos, Calígula foi assassinado. Ele foi pego de surpresa numa passagem subterrânea do palácio e esfaqueado várias vezes. Sua esposa, Milônia Cesônia, e sua pequena filha, Júlia Drusila, também foram mortas numa tentativa cruel de apagar completamente sua linhagem. O reinado de terror, ou pelo menos a sensação de que era havia chegado a um fim sangrento. Então, depois de toda essa jornada, voltamos à nossa pergunta inicial. Calígula foi um louco, um tirano sádico ou de alguma forma uma vítima da propaganda e das circunstâncias da própria vida? A resposta, como acontece tantas vezes quando olhamos para a história, provavelmente não é simples, mas uma mistura complexa de tudo isso. Não dá para negar que Calígula demonstrou crueldade, uma arrogância imensa e um comportamento que assustou e alienou a elite de Roma, aterrorizando muita gente. Se isso foi resultado de uma doença mental, dos traumas profundos da sua juventude, do efeito corrosivo do poder absoluto sem freios ou de uma combinação de tudo isso, é algo que provavelmente nunca saberemos com certeza. Ele, sem dúvida, agiu como um tirano em muitos momentos, desrespeitando as tradições, as instituições e, o mais grave, as vidas de seus súditos. Porém, também é muito provável que a história que chegou até nós tenha sido, no mínimo, aumentada e distorcida. Os historiadores que escreveram sobre seu reinado tinham seus próprios motivos para pintá-lo com as cores mais carregadas possíveis. A imagem do imperador louco serviu como um aviso, uma lição moral e também como uma forma de fazer os regimes que vieram depois parecerem melhores e mais justos, especialmente o de Cláudio, que, não por acaso, foi rapidamente aclamado imperador pela guarda pretoriana logo após o assassinato de Calígula. O legado de Calígula, no fim das contas, nos ensina algo muito importante sobre como devemos encarar a história. A importância de questionar as fontes, de tentar entender o contexto em que as coisas foram escritas e de lembrar que a verdade histórica é muitas vezes uma construção cheia de interpretações e pontos de vista. A figura de Calígula, envolta em tanta infâmia, nos força a olhar para além do mito chocante e a tentar encontrar as nuances de um homem e de uma época. Ele pode não ter sido um herói incompreendido, mas talvez também não fosse apenas o monstro de uma só dimensão que a cultura popular e certas tradições históricas nos fizeram engolir. A história de Calígula é um lembrete sombrio dos perigos do poder sem limites e da fragilidade da razão humana quando confrontada com ele. Mas é também um convite para pensarmos de forma crítica, para não aceitarmos passivamente as versões prontas e para entendermos que, mesmo nas figuras mais demonizadas do passado, pode haver camadas de complexidade que merecem ser exploradas. E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixa aí sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas, porque assim você me ajuda a divulgar esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.